Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos entender o evangelho de hoje, que é maravilhoso. Jesus está dizendo que você tem uma riqueza muito grande e essa riqueza dá para sermos felizes e também colaborar com outros a serem felizes. Vamos ouvir o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, Jesus está dentro de um contexto, está vendo a sua realidade. E esta realidade, ele está direcionando para os discípulos, para a multidão e de modo especial para os fariseus. Então ele traz uma parábola de um homem rico para alertar a todos aqueles que agem como esse homem rico no evangelho. Vejam, Jesus não é contra a riqueza. Ele está dizendo que o que pode levar qualquer pessoa para o lugar de tormento é a indiferença. Indiferença. Por isso que Jesus diz no evangelho que aquele rico fazia festas esplêndidas todos os dias. Ele tinha condições? Era rico? Você pode fazer isso? Sim, vejam. Mas o que Jesus está chamando a atenção? Que enquanto ele fazia isso todos os dias, ele estava alheio, fora do contexto da sua realidade. No contexto da sua realidade não existia só ricos fazendo festa, existiam também pobres. Por isso que ele coloca a figura de Lázaro. Assim também ele está colocando a figura de outros pobres no tempo dele, fazendo esta comparação com os fariseus e os mestres da lei. Vocês não podem esquecer que também tem pobres ao nosso redor. Entendem? Mas o que Jesus quer dizer não é só o contexto humano, não é só as necessidades humanas, mas isso tem uma consequência. Vejam, queridos irmãos e irmãs, a indiferença, ela tem uma consequência muito grande. Eu fazer de conta que não estou enxergando a realidade, que Deus não está vendo aquilo que eu estou fazendo ou pensando. Isso é um erro, isso é uma ação do mal para que você faça e acha que não tem consequência. Ou como dizem, muitas vezes já ouvi muita gente dizer assim, não vai dar nada, não vai dar nada. É claro que vai, tanto aquilo que nós pensamos de maneira negativa e contrária ao projeto de Deus, como aquilo que de fato coopera com o Senhor na realização da vontade de Deus, não tem a menor dúvida.
Então Jesus coloca dois contextos, o contexto humano e o contexto divino. No contexto humano, há essa realização que precisa de solidariedade, fraternidade, essa busca de realmente estar agindo como Jesus age. Vamos deixar mais claro, quando Jesus morreu, ressuscitou e vive conosco, continuou pobres na época de Jesus? Claro que continuou. Ele está dizendo aquilo que vem de encontro a nós e como nós iremos resolver, como nós iremos decidir. Você não vai acabar com toda a pobreza do mundo, assim como Jesus ajudou tantos pobres e fez tantos milagres, mas continuou. O próprio Jesus disse: pobres sempre tereis entre vós. Por isso que essa realidade nos leva, nos remete à vida eterna, porque nós vamos morrer. Morreu o rico, morreu o pobre. E aí nós vamos ter essa consequência. E aqui diz, no Santo Evangelho, o próprio Jesus está dizendo que existe um abismo. Então, o lugar do tormento para o lugar do consolo, existe um abismo. E esse abismo é intransponível. Entendem? Então vamos pedir a Jesus que nos ajude a ter essa riqueza, a partilhar, riqueza humana, riqueza divina, e Ele como uma pedra preciosa, o maior tesouro que nós poderemos ter em nossa vida, nessa caminhada quaresmal, rumo à Páscoa do Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.